Olá, boa tarde. Começa agora o Panorama TVC. Nesta edição, temos uma entrevista ao vivo sobre a participação das mulheres na política. E também trazemos informações sobre os eventos realizados aqui na Câmara de Rio Preto. Começamos falando sobre os projetos protocolados na última semana. Você confere agora no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na Secretaria de Atividade Legislativa projeto de lei complementar do Executivo que dispõe sobre a criação de 50 cargos de guardas municipais na estrutura administrativa do município. De Paulo Paulera, foi protocolado o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Incentivo à Denúncia de Infrações Ambientais Urbanas. Ele estabelece recompensa ao denunciante e prevê punição à má-fé. O presidente da Câmara, Luciano Julião, é autor da proposta que institui o Cantinho do Acolhimento, que consiste em espaços reservados para pessoas neurodivergentes nos estabelecimentos públicos e privados da cidade. Eduardo Tedeschi apresentou o projeto de lei que dispõe sobre prerrogativas operacionais aos veículos de guincho cadastrados ou credenciados para a prestação de serviços no município. Essa lei assegura que tais guinchos podem temporariamente estacionar em locais proibidos, circular em calçadões ou vias apenas para pedestres e trafegar nos corredores de ônibus em qualquer horário, sem sofrer penalidades. O prefeito Fábio Cândido vetou parcialmente projetos dos vereadores João Paulo Rilo, Renato Pupo e Paulo Paulera. Também foram protocoladas 199 indicações, 7 moções e 44 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. E você confere agora o que foi aprovado pelos vereadores durante a 6ª sessão ordinária de 2026. A Câmara de Rio Preto realizou a 6ª sessão ordinária do ano na última terça-feira. Os vereadores analisaram 11 propostas na pauta de votações. Foram aprovados em urgência os projetos que tratam do reajuste anual dos funcionários da administração municipal, direta e indireta do município. Também em 2 turnos, foi aprovado o projeto de lei de autoria de Alex de Carvalho, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas para a realização de projetos culturais. A proposta de Alexandre Montenegro, que altera o nome da Guarda Civil Municipal para Polícia Metropolitana, adequando a terminologia e as disposições legais, teve votação adiada por 10 sessões a pedido do autor. Também teve apreciação adiada por 2 sessões, projeto do Executivo que faz alterações na lei que dispõe sobre alienação de área no Distrito Industrial Dr. Ulisses da Silveira Guimarães. Foram aprovados em segunda discussão 2 projetos de lei de Felipe Alcalá, o que propõe instalação de dispositivo sonoro no interior dos veículos de transporte público coletivo, e o que cria a lei para assegurar prioridade no atendimento às pessoas sob tratamento de quimioterapia, radioterapia e outras condições. Proposta de Júlio Donizete, que trata da introdução de texto informativo nas faturas do SEMAI sobre o valor da taxa de pagamento quando for solicitado religamento, também teve o mérito aprovado. Aprovado o projeto de Alexandre Montenegro, que institui o Airsoft como esporte oficial do município. Os vereadores aprovaram ainda em segunda discussão projeto de resolução de autoria de Renato Pupo, que altera o regimento interno da Câmara e propõe alterações nos prazos de protocolo de documentos. Encerrando a pauta, foi aprovado, em primeira discussão, projeto de Eduardo Tedeschi, que autoriza a promoção de parceria público-privada para a instalação e manutenção de placas de nomenclatura de ruas. Os projetos em tramitação na Câmara podem ser consultados no site oficial do Poder Legislativo. E projetos que alteram a Lei de Zoneamento Urbano foram tema de audiência da Comissão Permanente de Obras. A TV Câmara acompanhou o debate. A Comissão Permanente de Obras da Câmara Municipal de São José do Rio Preto realizou audiência pública para discutir 6 projetos que estão em tramitação no Poder Legislativo e que visam alteração na Lei de Zoneamento Urbano, no Plano Diretor e no Plano Viário.
O presidente da comissão, Paulo Paulera, comandou a audiência que contou com a presença de Alex de Carvalho, Jean Dornelas e Bruno Moura, que são autores de algumas das propostas que estavam na pauta da audiência. O vice-prefeito de Rio Preto e secretário de Obras, Fábio Marcondes, também participou do debate representando a prefeitura. O vereador Paulo Paulera explicou que a audiência faz parte das exigências legais que obrigam o Poder Legislativo a dar ampla divulgação e discussão de propostas que visem alterar normas que tratam do zoneamento urbano da cidade. Foram discutidas 2 propostas do Executivo, uma que trata sobre a regulamentação das contrapartidas, como construção de praças, rotatórias ou escolas, e outro trata de adequação municipal à norma federal que diz respeito a aterros que estão desativados. Dentre as propostas dos vereadores, um dos projetos de Jean Dornelas cria regras para prolongamento, supressão, desvio de vias e avenidas, dando ao Executivo mais poderes, sem passar pela Câmara, para tais definições. O outro quer reduzir de 10 para 5 anos o intervalo máximo da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Rio Preto. Os outros 2 projetos apresentados foram Alex de Carvalho, que permite a instalação de estruturas de energia solar sobre recuos obrigatórios de imóveis comerciais, e o de Bruno Moura, que quer mudar o zoneamento de uma única rua. E o saneamento básico foi tema de audiência realizada aqui na Câmara. Moradores de loteamentos regularizados cobram do município a instalação de rede de esgoto. A Comissão Permanente de Defesa da Cidadania da Câmara de São José do Rio Preto realizou audiência pública para debater a situação do saneamento básico em loteamentos regularizados do município. Moradores de diversas instâncias que já passaram pela regularização fundiária cobram a instalação de rede de esgoto em seus bairros. A reunião foi coordenada pelo vereador João Paulo Rilo, presidente da comissão, e contou com a participação de Pedro Roberto Gomes, membro do colegiado. Marcaram presença na audiência moradores das instâncias Ponte Grande e São Pedro. Os parlamentares da comissão querem saber qual é o planejamento do SEMAI para solucionar a questão debatida na audiência. O vereador Pedro Roberto fez cobranças ao Serviço Municipal de Água e Esgoto e destacou os prejuízos ligados à falta de saneamento. O problema grave que é não ter esgoto tratado. Problema de saúde pública gravíssimo, porque as fossas, certamente já não estão dando mais conta. Depois vocês podem falar melhor isso, que vivenciam isso. É um dos problemas, né? Fora a questão da água. Qual a qualidade da água que a população está tomando? Jorge Nunes, membro da associação que representa a Estância Ponte Grande, pediu mais diálogo com a equipe da autarquia responsável pela coleta e tratamento de esgoto da cidade. A gente gostaria que o SEMAI atendesse as associações de morador, que eles ouvissem a gente. Os parlamentares que integram a Comissão de Cidadania informaram que o superintendente do SEMAI, Rodrigo Carmona, foi convocado para a audiência, mas não compareceu para prestar esclarecimentos. Obviamente que nós vamos pedir para que o presidente da Câmara tome providências em relação a esse desrespeito à Casa Legislativa. O presidente da Câmara ele é obrigado a defender as prerrogativas do Legislativo. E agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco falamos sobre a participação das mulheres na política. Eu volto já. Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita.
E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Primeira e segunda discussão. Os projetos que tramitam na Câmara passam por análise dos vereadores em 2 sessões diferentes. É o que chamamos de primeira discussão e segunda discussão. Na primeira discussão, os vereadores apontam se o projeto é legal ou ilegal. Caso seja aprovada na legalidade, a proposta volta em outra sessão para a segunda discussão, quando é analisado o mérito do projeto. Nessa etapa, os vereadores avaliam os benefícios da proposta para a população. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Pessoal aí distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Lei municipal em vigor desde junho de 2015 estabelece que todos os ônibus do transporte coletivo urbano devem ter afixado um adesivo com o número do Disque Denúncia 180. Esse é o número para denúncias de qualquer tipo de violência contra a mulher. De acordo com a lei, o adesivo deve ficar em local visível na parte traseira dos ônibus para reforçar a mensagem entre as riopretenses. Saiba mais sobre a legislação municipal durante a nossa programação ou no nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Sabia que escovar os dentes com a torneira aberta pode gastar até 20 litros de água? Poucos minutinhos, muito desperdício. Feche a torneira e vamos economizar. Gota por gota, todos por todos, mais do que nunca. Governo do Estado. São Paulo são todos. Estamos de volta com o Panorama TVC e o assunto agora é a participação das mulheres na política. Mulheres representantes de partidos políticos participam de mesa redonda na Unesp, aqui em São José do Rio Preto, no próximo dia 25 de março. Para falar sobre isso, nós convidamos a Alexandra Fonseca, que é advogada, mediadora de conflitos, e a Denise Maria Ferreira, que é empreendedora e educadora social. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Obrigado, nós que agradecemos. Bom, então no próximo dia 25 nós teremos no auditório do IBILSE o encontro Mulheres na Política, Mulheres nos Partidos. Denise, eu já gostaria que você começasse falando então o que vai ser esse evento, quem pode participar.
Este evento ele é voltado principalmente para as mulheres, né, que estão em partidos, que pretendem se candidatar, e as mulheres que querem saber sobre política, querem ter um entendimento. Então é um grande encontro, uma roda de conversa, né? Estamos convidando os partidos, né, enviar as mulheres que estão no partido para estar ali representando e as demais, para a gente falar sobre as nossas lutas, né? Que as lutas das mulheres são muito grandes, mas a gente precisa que ela seja falada, lutada realmente dentro da política também. Bom, a iniciativa é de um coletivo de mulheres, né, que debatem a política e incentivam já as mulheres aqui em Rio Preto a estarem presentes na política local. Exatamente. O coletivo Mulheres da Política, ele iniciou em 2020, né, como um grupo de estudo, mesmo para que as mulheres entendessem a política. Né, que as pessoas acham que política é uma coisa muito distante, que é só você ir lá e votar. Não, todos os momentos a gente está aí com atos políticos, né, esqueci o nome da palavra agora, mas atitudes, né, a gente lutar pelos nossos direitos. Então a gente começou com este grupo, nós temos, a gente sai 2 vezes no jornal aqui na cidade, né, com textos falando do nosso dia a dia, debatendo assuntos, e aí começou esse coletivo. E aí agora a gente está fazendo este evento, né? É o 2º ano que a gente está fazendo e estamos lá aguardando todas as mulheres que querem saber um pouquinho mais, entender, ficar por dentro. A gente aguarda elas lá. Tá certo. E, Alexandra, nós teremos uma programação, então, que abrange todo esse debate, né? O que a programação traz? Exatamente. Nós fizemos o convite a todos os partidos com representação ativa na cidade e na região. Então, a gente vai ter mulheres representando os seus partidos de Rio Preto, de toda a região ao redor aqui. A gente vai centrar a nossa conversa em 2 perguntas que são: como é para você ser uma mulher num partido? Como é para você ser uma mulher na política? E, num segundo momento do debate, o que seu partido está fazendo para fomentar a participação das mulheres na política? Porque é muito importante a gente ter essa visão das mulheres que estão inseridas nos partidos. Hoje a gente tem uma participação feminina muito pequena no ambiente partidário. E o nosso intuito com isso é trazer visibilidade para as mulheres que estão já nessa luta, porque é um ambiente hostil, de muita violência política de gênero, para a gente ter uma visão de como elas estão atuando dentro dos partidos e ter um espelho para as mulheres que estão fora, que é esse nosso intuito, que elas também podem estar inseridas nesse ambiente. Chamar as mulheres para ocupar os partidos, para se filiarem, independente do espectro político. E é por isso que a gente, enquanto coletivo, entende que é preciso dialogar com todas as mulheres, independente de ser de esquerda, direita ou de centro, que todas têm que ter um espaço de representatividade ali. Tá certo. E as falas das mulheres, quando a gente aborda política, é sempre com essa visão mais democrática mesmo, né? Então, vocês esperam que esse evento seja também, né? Essa troca. Exatamente, por isso que o nosso evento vai ter espaço de fala controlado e igual para todas as mulheres que vão participar. Nós já temos 9 partidos confirmados, aguardando confirmação de outros. A gente entende que é preciso uma visão feminina nos espaços de poder e decisão, porque quando as mulheres ocupam esses espaços, a gente vê um olhar diferenciado para as políticas sociais. A mulher pensa na vaga de creche, a mulher pensa na assistência social de uma maneira diferente, e é por isso que a gente precisa fomentar a participação das mulheres nesses espaços. Como que vocês veem hoje a participação das mulheres nos partidos? Muito difícil, né? Ainda são usadas como meio que uma moeda de troca, né? Aí, às vezes, aquelas que querem ser um pouco mais, geralmente elas são podadas, né? Elas são silenciadas ou invisibilizadas. Então, a nossa ideia é mostrar para essas mulheres, não, peraí, se você está lá, se você conquistou esse direito de estar no partido, que tenha um cargo dentro do partido, faça parte da mesa diretora, cuida, né? Porque os partidos, geralmente, eles têm um GT de mulheres, né? Então, essas mulheres estarem lá e fazer realmente a diferença, fazer valer. Eu não estou lá só para fazer a cota do partido, eu estou lá porque eu quero fazer a coisa acontecer, eu quero ver as leis andarem, fazer a votação, né, estar realmente presente e serem eleitas. Porque só estar por estar, para fazer número, a gente não quer. A gente quer estar e fazer a coisa acontecer, que é o que está nos faltando, infelizmente. Algumas mulheres, como você, Denise, já tem uma atuação política em São José do Rio Preto, não só na sua comunidade, mas em toda a cidade, né? O que você vê que a mulher pode trazer para esse debate? Primeiramente, dúvidas, né? Que muitas mulheres têm ainda muita dúvida,
né? Como se posicionar, como eu devo participar, se é muito assim, esse mundo não é para mim. Mas a gente está nesse mundo. Quando a gente precisa de lutar por creche para os nossos filhos, uma escola melhor, um transporte, né, um trabalho, né, que é tão difícil, a gente está lutando pelos nossos direitos. É uma política, né? Eu participo aí de tantas coisas, participo de conselhos, né, sempre estou aqui na Câmara dentro daquilo que eu posso, né, colaborando, é lutar mesmo pelos nossos direitos. Eu falo muito que, né, onde eu moro, acabo sendo uma referência, mas eu falo assim, eu sozinha não consigo. Eu falei, eu preciso de mais outras mulheres para a gente estar. Então, já está nascendo ali, umas sementinhas foram lançadas, já está começando a florescer. E Alexandra, a inclusão é uma pauta sempre recorrente nos debates políticos entre as mulheres, né? A gente tem essa preocupação sempre, essa visão inclusiva da sociedade. A participação da mulher na política pode trazer essa inclusão, não só de outras mulheres, mas de outros grupos também, né? Sim, quando a gente tem mulheres nos espaços de poder e decisão, geralmente as políticas públicas são pensadas para a inclusão não só das mulheres, mas como todas as outras populações vulnerabilizadas, pessoas com deficiência, pessoas de orientação sexual diversa. Então a gente precisa ter, enquanto mulher, esse espaço garantido, e uma parte do papel do coletivo é trazer essa visão de que você, enquanto mulher, não tem que ser só cota, você tem que ter uma atuação do partido, tá nas direções partidárias, a gente faz encontros de formação, a gente faz grupos de estudo para a gente capacitar essas mulheres a atuarem na vida política, não só como cota, mas como agente de transformação. Tanto é que o nosso coletivo, praticamente, o ano passado, todos os eventos que envolviam assuntos de mulheres, família, independente, todos nós estivemos participando, dando apoio, ou alguma das nossas membras participando da mesa. Então, nós somos bem atuantes. Com certeza. E promete ser um debate muito rico, né? Quem quiser participar precisa fazer inscrição antes. Isso, pode fazer inscrição no nosso Instagram, Mulheres da Política Rio Preto. Você pode entrar lá, tem o link na bio, você já faz, é gratuito, tá, gente? Pode fazer, se não conseguir, chama no direct que a gente orienta e nós aguardamos vocês lá conosco nessa noite, né? Eu falo que vai ser uma noite bem diferente e está aberto para todos. A gente, assim, gostaria que as mulheres, é o seu momento. Eu tenho convidado, é o momento de vocês brilharem, é o momento de vocês falarem, olha, isso tá bom, isso não tá, isso a gente pode estar saindo ali com algum documento futuramente ali, um comprometimento dessas mulheres com a política, que é o que a gente está precisando. E não só mulheres que têm uma atuação partidária, né? Que as mulheres em geral e toda a sociedade, mas principalmente as mulheres, participem do evento para estar ali mais próximo, conhecer essas mulheres que estão atuando, poder tirar suas dúvidas, conversar com elas mais de perto. Então é muito importante a participação de todas. Tá certo. Tem uma idade mínima para participar? Não. Aberto a todas as mulheres. Podem também, né? As estudantes principalmente, precisamos. Pode vir. De 13 a 100. De 13 a 100, então vamos lá. Tá certo. Tem um link, então, e no site Simpla é possível fazer essa inscrição. Sim. As inscrições estão disponíveis pelo Simpla, a gente vai fornecer certificado de participação para quem precisar. E se tiver dificuldade de achar no Simpla diretamente, pode achar lá, @mulheresnapoliticarp, tá lá o link no nosso bio para fazer a inscrição. Tá certo. E depois dessa participação, quem se interessar em participar do coletivo também pode? Com certeza. Estamos de portas abertas para receber todas as mulheres que quiserem entender um pouquinho mais sobre relações de gênero, feminismo, política, como atuar na política, como funcionam os processos legislativos, e é para isso que a gente está aqui. Ok, muito obrigada pela participação de vocês, então, e fica o convite, então, para quem quiser participar também desse evento. Bom, e na próxima quinta-feira, dia 19 de março, São José do Rio Preto comemora 174 anos. Para celebrar a data, a TV Câmara preparou uma programação especial para os próximos dias. Durante a programação, você confere entrevista feita pelo jornalista Alexandre Gama com Guilherme Baff, que fala sobre o pai dele, o fotógrafo Edson Baff, e como seu trabalho contribuiu para o registro da história de Rio Preto. Nós teremos também vídeos gravados por profissionais de diversas áreas que contam sobre sua relação com o município. E agora você confere a mensagem do presidente da Câmara Municipal, o vereador Luciano Julião. 19 de março de 2026.
uma data que vamos comemorar junto os 174 anos de São José do Rio Preto, a nossa querida Rio Preto. Uma cidade maravilhosa, com uma história linda e rica. Uma cidade que vim para cá ainda criança, em 1991 com a família, e nos recebeu de braços abertos. Obrigado, São José do Rio Preto. Eu, Luciano Julião, vereador, presidente da Câmara de São José do Rio Preto, me sinto honrado em estar representando o Legislativo em nossa cidade. Muito obrigado, São José do Rio Preto. Parabéns, parabéns aos riopretenses que fez dessa cidade uma metrópole. Deus abençoe a todos. E agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco eu trago informações sobre um evento de arte indígena. Eu volto já. Quiz da Câmara Municipal. Quantos vereadores são necessários para iniciar uma sessão? A. 8 vereadores. B. 15 vereadores. C. 23 vereadores. Tempo. A alternativa A é a correta. São necessários 8 vereadores presentes no plenário da Câmara Municipal para que uma sessão ordinária ou extraordinária seja realizada. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Os nomes das nossas ruas guardam histórias, que muitas vezes nós não conhecemos. Esse projeto é o Giro na História. Nós vamos mostrar o que esses nomes podem revelar. O bairro Jardim Paulista tem esse nome porque suas ruas contam um pouquinho da história do estado de São Paulo na época do Brasil colonial, ou seja, quando as terras brasileiras eram colônia de Portugal. Rua Anhanguera, Borba Gato, Fernão Dias, Bartolomeu Bueno Filho são nomes dos bandeirantes que saíram da capitania de São Paulo e desbravaram os sertões do Brasil. Vamos entender melhor? As ruas do Jardim Paulista apresentam nomes da história das bandeiras. As bandeiras eram viagens feitas por exploradores paulistas que adentravam pelo interior do país em busca de riquezas, como ouro, prata, diamante e esmeraldas.
Por isso, neste bairro existe a Rua dos Bandeirantes e a Rua Piratininga. Essa palavra, Piratininga, significa peixe seco. Era um nome que os povos originários utilizavam para nomear a região da cidade de São Paulo. Já as ruas Anhanguera, Borba Gato, Fernão Dias e Bartolomeu Bueno Filho levam os nomes de alguns dos mais conhecidos bandeirantes. O movimento dos bandeirantes pelo interior do Brasil foi importante para expandir as fronteiras de um país que estava em formação. Muito tempo depois, na época do café, os historiadores paulistas começaram a exaltar a figura dos bandeirantes para justificar o papel de destaque que o estado de São Paulo passou a exercer na economia do país. Hoje em dia, sabemos que essa imagem heróica dos bandeirantes é um mito. Não podemos esquecer que esses viajantes também escravizavam e exploravam povos nativos por onde passavam. Mas não são apenas escravocratas que nomeiam as ruas do Jardim Paulista. Não podemos esquecer da Rua Zumbi dos Palmares, que tem uma história muito interessante. Essa rua se chamava Domingo Jorge Velho, que era um outro bandeirante. E em 1996, a população riopretense solicitou à Câmara Municipal a mudança para o nome de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, símbolo da resistência do povo negro contra a escravidão. Muito legal isso, não é? Quando passamos por essas ruas, muitas vezes não sabemos quem foram as pessoas que nomeiam esses locais. Esse é o Giro na História, mostrando a história que está em nosso dia a dia. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. As residências particulares de Rio Preto não podem abrigar mais do que 10 animais, entre cachorros e gatos. Não entram na conta animais com menos de 90 dias de vida. Essa regra é estabelecida por Lei Municipal de 2017. A exceção é para os criadores, protetores, lares temporários ou de passagem que tenham licença da Prefeitura Municipal. Essa licença deve ser renovada a cada ano. Os criadores em residências que tenham mais animais devem fazer um cadastro e ficarão com eles até atingir o número máximo de 10. Esses animais não podem ser substituídos em caso de morte, perda ou doação. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. Rapaz, o menino ali é bom de bola, hein, bicho? Esse menino aqui é bom. Esse menino é bacana. O moleque é bom. Deixa eu te falar. Esse ano tem eleição, hein? Tem, rapaz. E você sabe o que tem eleição e tem futebol também? Tô ligado. Tá pensando o quê? Tem a janela de transferência de jogadores que tu tá falando, mas tem na eleição tem uma coisa parecida. Sim, mas no caso da eleição chama janela partidária. É um período em que deputado federal, estadual e distrital pode trocar de legenda sem perder o mandato. Então, Dieguito, tem que ficar de olho nesse período, do dia 5 de março até o dia 3 de abril. Se for passar comparar com os jogadores, né, na janela do futebol, que o meu time vai contratar o craque do seu time e aí tu vai ficar só no cheirinho. Mas aí o seu time precisa ir pra primeira divisão primeiro, né, cara? Olha, rapaz, respeita meu time. Ó o menino jogando bola lá. Você tá mudando de assunto, Eu vou rapaz. contratar aquele menino lá pro time. Respeita o meu time e tu vai ficar no cheirinho.
compete à Comissão do Emprego e Trabalho defender os interesses dos trabalhadores, viabilizando campanhas educativas sobre saúde, bem-estar, lazer e trabalho. Promover estudos, pesquisas e discussão da legislação trabalhista. Promover o desenvolvimento e acompanhar políticas públicas voltadas ao emprego e trabalho, além de emitir pareceres em projetos relacionados a essa área. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação: a vereadora Márcia Caldas, do PL, é a presidente. São membros os vereadores Odélio Chaves, do Podemos, e Tadeu de Lima, do União Brasil. O vereador Júlio Donizete, do PSD, é suplente na comissão. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca. Mas primeiro, a gente tem que entender o básico. Quais são as responsabilidades do SUS? E quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são, desde atendimentos, cirurgias e transplantes até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. Meu nome é Rodolfo Souza Paulino, sou advogado, coordenador da Comissão de Direito à Saúde da OAB de São José do Rio Preto. Eu vim aqui deixar um recado no sentido de que, quando vocês forem buscar um plano de saúde, leiam atentamente seus contratos, observem e tirem dúvidas com a operadora contratante. Havendo necessidade, geralmente na sua cidade, tem a Defensoria Pública que pode orientá-lo e também a OAB. É importante que toda vez que o usuário se sinta prejudicado de algum modo, ele esteja amparado por alguém que tenha conhecimento jurídico, um advogado. Então, na sua cidade tem Defensoria Pública ou a Ordem dos Advogados do Brasil, que poderá indicar um profissional para atender às necessidades de todos. Muito obrigado. Estamos de volta com o Panorama TVC e vamos falar agora sobre arte indígena. Nos dias 28 e 29 de março será realizada a segunda mostra Educar Ancestral, encontro cultural que convida o público a participar de vivências dedicadas às artes e ciências originárias do nosso território. Para falar sobre isso, nós convidamos a Joá Quixelô e o Jandé Potiguara, que estão aqui, organizadores desse encontro, e vão falar para a gente como é que vai ser. Muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. Vamos falar então como que vão ser essas vivências. É a segunda mostra Educar Ancestral, então nos dias 28 e 29 de março, onde vai ser realizado. Olá, tudo bem? Nós somos da coletiva Educar Ancestral, né? E estamos promovendo essa segunda mostra Educar Ancestral. Ela surgiu ali no ano de 2024, então a segunda edição agora vai acontecer em 2 territórios distintos de Rio Preto. Um acontece na área urbana, né, na Casa SP Afro, que é um importante local, né, de manifestação das culturas dos povos negros, né, e também das populações racializadas como um todo. E teremos também vivências em um espaço cultural que está sendo criado na zona rural do território de Rio Preto, que é no bairro São Miguel Arcanjo 1. Então, teremos atividades lá no Território dos Sonhos, que é esse espaço que está promovendo também. Então, a proposta começa justamente daí, né, dessa provocação no melhor sentido, né, de que nós, povos indígenas, estamos tanto nos territórios urbanos quanto nos territórios rurais e que é importante para nós nos encontrarmos, fazermos isso que nós chamamos de arte, cultura, mas que também é ciência, né?
as atividades versam entre plantios de árvores, oficinas, distribuição de mudas, manifestações artísticas e culturais de diversas linguagens e que trazem uma mensagem muito poderosa para nós, né, sobre essa valorização da terra e da diversidade dos povos que cuidam da terra. Fala um pouquinho também, Jundé. Vamos detalhar um pouquinho, então, essa programação. É para todas as idades, né? É para todas as idades e, assim, é uma retomada também, um chamamento para os indígenas que moram na cidade, as pessoas também que são aliados indígenas e não essas pessoas que não são indígenas. Então, acho que é uma oportunidade de conhecer também esses convites que vão vir pessoas de outras aldeias, né? E tá nessa organização do Educar Ancestral dessa mostra tem uma importância muito grande para a cidade que enriquece, né, esses laços, essas conexões, né, essa tomada do espaço indígena dentro da cidade, né, porque muitas vezes a gente não tem esse lugar, né, e somos artistas, né, indígenas educadores, que vêm trazendo essa cultura que é viva, né, que fala de sonhos, que fala de céu, que fala de floresta, de reflorestamento. Então, assim, é um acolhimento, é uma mostra que vai vir cheia de afeto, cheia de trabalhos manuais, né, que são essas nossas ciências, trazendo as cerâmicas dos nossos povos, somente daqui da cidade. Tá certo, é muito forte, né, na cultura indígena, essa troca entre os povos, né? É muito forte porque, assim, a gente vem mantendo isso vivo, né? Desde criança, minha mãe tinha os rituais que a gente fazia quando era a minha irmã de 15 anos, quando nasce, a gente trabalha muito com esses rituais de trabalhar com a cerâmica, de contação de história, de música, de cânticos. Então, isso é tradição que hoje em dia está em todos os lugares, né? Então, o indígena, ele está vivendo em outros momentos, né? Sempre viveu, na verdade. Tá certo. E, Joá, você falou um pouquinho, então, sobre as atividades que serão realizadas. Então, nós teremos plantio de árvores, feira de artesanato. É preciso fazer inscrição para essas atividades? Então, a gente tem 2 dias de programação, né? É uma programação que versa, assim, muito. Então, no dia 28 pela manhã, às 9h30, nós vamos ter uma atividade na Casa Afro, na qual vai envolver plantio, né, distribuição de mudas, um bate-papo com o professor indígena Samuel Nhandeva, que vem lá da aldeia Catu, município de Braúna. A gente vai distribuir mudas com parceria do Viveiro Municipal, então é uma atividade que não precisa fazer inscrição, a gente conta com a presença, assim, né, de toda a população para viver esse momento realmente, né, de cuidado com a terra. E aí não precisa inscrição prévia, vai ter, o pessoal também da aldeia vai expor seus artesanatos, né, suas cestarias, suas cerâmicas para venda, e aí não precisa, é só chegar. Quando for à tarde do mesmo dia, do dia 28, nós vamos ter uma oficina de cerâmica com 2 lideranças anciãs da aldeia Catu também, que é a dona Deolinda, junto com a Helenice Caingangue, elas vão trazer essa ciência, né, dessa cerâmica indígena Caingangue, junto com o seu Ranulfo Terena, que vai estar acompanhando. Então, a gente vai precisar de uma inscrição, porque são apenas 20 vagas, e a procura já está bem grande, né? Mas a gente orienta a preencher o Google Formulário. Quem tiver interesse, preenche o Google Formulário que nós disponibilizamos lá na nossa página do Instagram, porque aí, conforme, né, a gente for alocando as vagas, sempre tem aquela pessoa que tem uma desistência ou outra, então é uma maneira também da gente garantir essa participação. É importante se inscrever. Vai ser um momento legal porque vai ser na área rural, né? Então a gente vai ter esse contato com a natureza, contato com o barro que elas extraíram, né, com todo carinho da própria aldeia, vão trazer, vão passar esses conhecimentos, né, ancestrais milenares do povo delas. E aí, em seguida, nós vamos ter uma queima, que é o ritual que a gente chama, né, de queima deste barro para ele se transformar em cerâmica. Então, é muito especial, é muito bonito. Em conjunto com isso, vai ter um espaço do brincar. Então, a coletiva Educar Ancestral trabalha muito essas vivências da brincadeira, né, tradicional. E aí, para as famílias também se sentirem à vontade de levar suas crianças, né, poderem deixá-las terem esse momento também desse brincar autônomo, e as famílias também, né, brincar com o barro e tudo mais. Quando for no domingo,
a partir das 3 horas, né, dia 29, aí nós vamos ter o nosso Sarau da Ancestralidade presente, nos quais foram convidadas diversas pessoas indígenas da cidade de Rio Preto, principalmente indígenas. É um detalhe importante, né, de dizer, porque Rio Preto tem mais de 310 pessoas autodeclaradas indígenas, né, então dá a impressão que somos poucos, mas não somos, né, a gente sabe que o IBGE é uma média, então o Sarau da Ancestralidade presente é justamente esse momento para nós nos encontrarmos, encontrar esses indígenas também que estão no território de Rio Preto, que nós não nos conhecemos ainda, às vezes, então ter esse espaço de encontro. Alguns indígenas vão recitar poesias, vão fazer discursos, vão poder tocar, cantar ali, cada um mais ou menos na sua manifestação artística, né? Tem vários povos envolvidos, né? Então o Jandé participa também da programação com uma performance em dança dele, né? Que é chamado... o chamado da Jandaia, que é um espetáculo de dança contemporânea, né? Também com vivências da cultura, falando sobre o céu, como eu te falei, do sonho, né? Também falando desse pássaro, que é um pássaro sagrado do nosso povo lá do Ceará, né? Que anuncia, que ele fala muito, parece as maricatas daqui, né? Ele é uma jandaia, é um pássaro que fala desse momento de chegada da água, chegada dos frutos. Então, ele nos traz esperança, ele fala sobre a floresta, sobre o tempo novo, né? Esse tempo que vai chegando, que é uma primavera ou o tempo das águas. Bom, todas essas atividades que envolvem aí natureza, resgate das tradições, trazem um bem-estar para quem participa, né? E chama muita atenção das crianças, né? Tem uma programação aí para as crianças, mas elas se interessam também pelos adereços, pela história dos povos indígenas, não é? E também pelas pinturas, né? Uma coisa que eles gostam muito, essas pinturas corporais, né? Que a gente tem, as pinturas também na própria, como se fosse pintura rupestre, né? É uma forma de se comunicar, é uma forma da gente marcar o tempo, né? Então as crianças também é o tempo, né? Pra gente as crianças é esse tempo de alegria, o tempo de esperança, de novos nascer, de novo viver, do bem viver, né? Tecoporã. Sim, e vão ter várias coisas acontecendo, né? Então, tanto o sarau, aí o espaço de brincar também, né? Aí a gente vai ter a feira de artesanato, arte e alimentação indígena acontecendo junto. Então, acho que é isso, é um espaço que nós propomos para que tenhamos realmente liberdade, né? De estarmos lá, aprendermos, nos manifestarmos. O sarau também ele vai ter momentos de intervenção de pessoas que não foram convidadas, então quem quiser também aparecer e fazer essa contribuição enquanto artista, enquanto pessoa que quer fazer uma manifestação cultural, é super bem-vindo. E contamos mesmo com essa participação da cidade. Para nós é uma conquista muito grande estar nessa segunda edição da Mostra do Cara Ancestral. É importante falar que foi feito com um incentivo público, né? Que é a Lei Nelson Seixas, de incentivar a cultura, por meio da Secretaria da Cultura, da Prefeitura Municipal. Então, nós também, indígenas, estamos fazendo esse trabalho de produção cultural para nos inserirmos dentro dessas oportunidades e contribuir com a cidade, né, e fortalecer os nossos trabalhos. Então, é muito interessante, Mariana, porque lá vai ficar evidente o quanto nós somos diversos, né? Então, tem pessoas que foram convidadas, né? De Nelson. É um indígena que está fazendo medicina, então, mesmo assim, vai fazer sua manifestação artística cultural. A Alda, que é uma parenta que também tem ancestralidade lá da Bahia, que é outro povo. Então, são vários povos, várias maneiras de ser indígena, de fazer essa arte, essa ciência. E deixar manifesto, né, de que ser indígena é uma continuidade, né, de cultura, de presença, de intenções, né, com a terra em que a gente pisa. Então, não é necessariamente sobre fenótipo, né, sobre aparência. Existe todo um estereótipo que a gente busca desmistificar também sobre o nosso povo. Que é importante essa diversidade de povos, né, de
de vivências, né, de acolhimento também de pessoas que às vezes fica insegura, porque sabe, eu sou descendente, eu sou sei o quê, e às vezes não tem essa segurança de estar junto, sabe? Eu acho que é uma forma também de informar, é uma forma de se reencontrar com seus ancestrais, né? Porque o que é ser indígena, né? Principalmente num país desse, que é Pindoretá, né, que vive Pindoretá é o nome do antigo nome antes de ser Brasil, né, de ser colocado como pau-brasil, né, referência, mas é essa grande união, Pindoretá, né, então acho que Pindoretá é isso, é um acolhimento de vários povos, são muitos povos, né, nesse país, né, então a cidade de Rio Preto com esse incentivo, porque é importante a gente falar desses incentivos, porque se não fosse esses incentivos, como é que a gente também estaria na cidade, né? Uma forma da gente também estar na cidade, estar junto desses artistas, colocando esses projetos para frente, mantendo também, porque a importância não é só fazer, né? É se manter vivo. Uma mostra se manter já é a segunda mostra e a gente já está planejando a terceira, é por aí. Então, acho que assim, tá acreditando que a mudança chegou e a permanência sempre foi desses povos e o acolhimento da cidade é muito importante para a gente, né? Porque aqui sempre essa cidade sempre foi uma cidade de transição mesmo, de passagem de grandes povos, muitos povos de todo o país passa por aqui. Então, trazer isso do povos de todos os lugares de Abya-Yala, né, desse continente todo, seria lindo. Então, a gente tá num sonho, para dizer a verdade, porque o sonho para a gente é realidade, é presença. Não é algo que a gente quer permanecer, ter um sonho de desejar algo físico, e sim algo como se ficasse nas nossas memórias, né? Vivemos de memória, somos memória, então somos esses seres que dialogam com a montanha, com o sertão, com o mar, com os sonhos, com essa realidade também. Com o Rio Preto, né? Conheci Joá tentando salvar esse rio aí, né? Então tem uma força muito grande saber que temos outros indígenas, porque eu vim aqui para um outro evento do Agosto Indígena, que já era um grande evento, a gente teve esse encontro, e hoje estamos juntos nessa força, né, mantendo essa força. Então, nossas ligações, elas são muito ancestrais, elas não são de hoje, elas já vêm de outros tempos, né. E é importante vocês falarem sobre isso, né? Quantos povos já passaram por aqui, ajudaram a construir a história da nossa cidade, muitas vezes ficam invisíveis, né, dentro da nossa história. Então é importante vocês fazerem esse resgate. E, Joá, você falou inclusive de números, né? 310 pessoas, né, registradas. Nós temos 305 povos indígenas no Brasil, é isso? Essa é a média de registro, né? Mas nós sabemos que tem uma subnotificação muito grande, né? Sim. Inclusive tanto das etnias, né, que existem, porque muitas etnias foram consideradas extintas pelo Estado brasileiro por conta daquele período onde era necessário criar o nacionalismo, né? A essa sobreposição da identidade nacional a uma identidade étnica, né? Então nós temos hoje nesse Brasil 305 povos ou mais, alguns deles, incluindo o meu povo, salve a nação Quixelô, né? O pessoal ali de algumas comunidades lá do sertão do Ceará, Calabaço, Iguatu, né? Quixelô, Acopiara, são povos que vêm lutando, né? Comunidades que vêm lutando para dizer, não, nós estamos aqui, por mais que houve assimilações, né? Houve trocas, intercâmbios e muitas violências, que formaram ou não famílias, né? Mesmo que nós sejamos um povo miscigenado, nós continuamos sendo, né, esse povo que pratica determinada cultura. Mesmo aqui na cidade a gente se junta, né? Meus pais vivem aqui também. Então, é muito importante dizer que, assim como o movimento negro, né, tem se fortalecido com esse tempo, o movimento indígena também vem crescendo nessas mobilizações, nessas afirmações de que nós estamos aqui, que nós continuamos sendo essas pessoas que praticam sua cultura ancestral e renovam essas culturas em meio ao mundo globalizado, né? Porque, infelizmente, vocês acompanham, né? O tempo inteiro nós temos que lutar pela preservação do nosso território, dos rios, que não é só nosso, né? De todos. Precisamos de todos estar juntos. Então, eu acho que o nosso trabalho também, ele vem para dizer para essa população de Rio Preto também que é indígena e que se sente, de certa forma, invisibilizado por esse processo civilizatório, de que nós temos direitos, mesmo em meio à cidade, né, de que tem políticas
de afirmação com relação a gente fazer projetos culturais. O próprio concurso público, né, que veio assim instaurar com muita luta do movimento negro e indígena. A gente tem cotas, né, sociais para essa população, então para realmente estarmos juntos, para praticar nossa cultura ancestral, mas também para garantir nossos direitos, né, para poder rever, né, esse atraso histórico de nos colocarem enquanto pessoas que ficaram no passado. Né? Nas próprias leis de incentivo, né, que você mencionou, tem aí algumas cotas também, né? Isso, né? A legislação hoje federal, da qual os municípios e estados precisam seguir, geralmente está 20%, né, para a população negra e 10% para a população indígena. Eu acredito que seja isso, não esteja errada. Mas aí a intenção é a gente, inclusive, entender, né, realmente qual que é essa demanda, o que realmente a gente precisa para poder ampliar, né, em todos os espaços, seja na saúde, seja na política, seja na cultura, seja na educação. Que é necessário para a gente trazer essa visibilidade, né, que todos precisam, que a gente busca por igualdade, mas mantendo as tradições, mantendo as individualidades também, né? Isso. Por isso é importante vocês estarem aqui ocupando todos os espaços e a TV Câmara está sempre à disposição para vocês quando quiserem trazer a arte, os eventos também. Maravilha, a gente fica muito feliz, né? Bunhão na Tequié, e de Sampidé Bunhão Cancá, assim, uma forma de dizer na nossa língua ancestral, nosso Desubuquá, Quipeá, da nação Cariri, de que a gente fica extremamente fortalecido com essa parceria, com essa escuta, com esse desejo de fazer parte. Você está convidado, a sua família, todo mundo que quiser, aí a comunidade. Obrigada, fica o convite então, né? Ao Eté, gratidão também na língua tupi, guarani, né, que o meu povo é desse tronco linguístico dos tupis, né, então nós falamos o idioma do tupi, o idioma não, né, essa língua que é tupi-potiguara, né, então eu tento manter isso vivo o tempo inteiro também, com meus filhos, com a comunidade, com outras pessoas, até Joá também, então ela fala na língua dela, eu falo na minha, então para a gente poder manter vivo, porque como é que a gente pode falar aí? Tem os parentes de Catu, né, também que a gente fala também, para poder sempre estar mantendo vivo essa língua que é tão importante também, que é tão diversa, né, ainda bem que tem essa diversidade de língua nesse país ainda, né, porque a gente só pensa que só tem essa que ficou, né, como centrada do português, né? Mas temos muitas línguas, né? São mais de 200 idiomas também. Olha só. São muitos, então... Bom, quem quiser mais informações, então, para saber sobre tudo isso, nós temos o Instagram educar.ancestral, lá tem as informações para quem quiser fazer inscrição na atividade também, né? Isso, vai ter bastante novidade aí também, outras ações que estão programadas para o Abril Indígena, né? Porque a gente sabe que é um mês, né, que é colocado como o mês da visibilidade indígena, desde o dia 19 de abril, que a gente não fala mais, que é o dia é o dia dos povos indígenas. Então, na verdade, é um mês inteiro dedicado, então nós também temos alguns outros projetos que vão perpassar aí pela cidade relacionados. E agosto também, gente, é um mês da visibilidade indígena, por conta do Dia Internacional dos Povos Indígenas, então também ampliar, né, essas questões das datas temáticas. Em Rio Preto também agora no Conselho Afro nós temos uma representação, né, 2 cadeiras, 2 pessoas eleitas para tratar dessas questões dos assuntos dos povos originários, que é a Nene Luá e a Joyce, então estamos ampliando aí nossa participação e vamos todo mundo junto, vamos acompanhando e se desenvolvendo juntos, né? Importante saber que também não só nessas datas que a gente existe, né? A gente existe desde dezembro a dezembro, né? Ou janeiro a janeiro, então o ano inteiro a gente está vivendo, porque nós temos esses calendários do céu, da terra, do vento, do mar, do sertão, das florestas, até das montanhas, né? Então somos os povos que vai vivendo o tempo inteiro, então a gente não pode só viver em tempos de abril, nem tempos só de agosto, né? Então, como é muito importante esses lugares que foram colocados, a gente também ampliar mais essas datas, né, comemorativa, como é o Ano Novo para a gente. Nosso Ano Novo e o Ano Velho é o inverno, né? E o Ano Novo é a primavera para vocês aqui. Então, a gente tem também essas diferenças. Então, para nós, o Ano Novo já acontece em setembro, né? Então, outras datas, né? Para muitos povos, tem outras vivências de percepção. Então, o ano se passa diferente para a gente também.
Tá certo, muita coisa para a Vamos gente juntos. aprender ainda e acompanhar aí com vocês. Fica o convite, então, para quem quiser participar. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Não, até Catu. Gratidão. Até. Bom, e agora o assunto é mercado de trabalho. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto tem mais de 700 vagas abertas. Confira as principais oportunidades. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 708 vagas abertas em diversas áreas. Destaque para as funções de auxiliar de produção, com 73 vagas, atendente, com 56 vagas, auxiliar de cozinha, 54 oportunidades e copeiro, com 32 vagas. Para conferir a lista completa, acesse o site da Câmara Municipal riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na parte superior do portal, é só clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos no site da Prefeitura riopreto.sp.gov.br/balcão de empregos. E esta edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. As informações do Legislativo Riopretense você confere no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br, e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Não deixe de conferir a programação de aniversário da cidade na próxima semana. Até o próximo programa.